Alô, galerinha, bem-vindos a mais uma hora do exercício todos os dias ao meio-dia aqui no canal do Professor Guerra, terminando o primeiro exame de qualificação da UERJ de 2016. A questão 42 diz: observe as figuras a seguir que relacionam pressão sanguínea e pressão osmótica em 4 diferentes condições ao longo da extensão de um vaso capilar. Nossa, que sofisticado isso aqui. Na extremidade arterial, PA, a pressão arterial do vaso capilar, a pressão sanguínea é maior do que a pressão osmótica e o líquido sai do interior do capilar para os tecidos, ocorrendo o fluxo oposto na extremidade venosa desse vaso, onde a pressão sanguínea venosa, PV, é menor do que osmótica. Jovem, pressão sanguínea é fácil aqui pra gente, certo? Era uma vez, sei lá, um vaso, imagina aqui uma artéria. Nossa, essa minha artéria é estranha. E aí o que acontece? Eu tenho sangue lá dentro empurrando as paredes do vaso para fora. Por conta justamente, né, da pressão que vai ser gerada pelo bombeamento do sangue pelo coração. E como as artérias resistem a isso, vai ter uma pressão maior aqui dentro. Agora, quando você tem as veias são mais complacentes e tudo mais. Então, como elas se deformam mais facilmente, como o volume da veia muda mais facilmente do que o volume da artéria, a pressão aqui vai ser bem menor. Tá? A pressãozinha aqui. Tá? Então, bem de leve. Lembra lá da química que tinha PV e era constante, PV sobre T, aquele negócio todo? Se você mantém a temperatura, pressão, volume antes é igual a pressão vezes o volume depois. Aqui o volume não muda, porque a artéria é mais rígida, tá? Ela não é que o volume não mude, mas é que ele muda muito pouco, então a pressão vai ser maior. Agora, aqui quando o volume aumenta muito fácil, porque a veia é bem complacente, a veia é bem molinha, bem fácil de deformar, de aumentar o volume dela, então a pressão acaba sendo mais tranquilinha, mais baixinha aqui do lado da veia. Agora, que história é essa de pressão osmótica? De novo, o que a gente lembra lá da pressão osmótica, lá das aulas de osmose, aquela história toda? Era uma vez um copo, sempre tem um copo, com uma solução e uma célula lá dentro. Se essa solução tem uma concentração menor de soluto do que a célula, vamos dizer que aqui tenha, né, essa concentração de soluto, e dentro da célula tem bastante soluto, tem bastante, por exemplo, sal. Não é exclusivo para sal, mas sal é legal de lembrar porque quando você come coisas com muito sal, te dá o quê? Te dá sede. Quando te dá sede, você bebe água. Então, quando tem muito sal, a água entra. Quando tem muito soluto aqui, a água vai entrar pela osmose. A gente já viu sobre osmose, dá uma clicada aqui em cima para ver mais vídeos sobre osmose. A questão é que a gente chama a pressão com que a água entra de pressão osmótica. Daí, quanto maior a diferença de concentração para dentro ou para fora, a pressão osmótica vai ser maior. Ok? Quanto maior a diferença de pressão, quanto maior a diferença de concentração, maior a pressão osmótica. É como se fosse uma diferença de potencial osmótico. Quanto maior a diferença, maior a pressão. Daí essa água vai entrar com mais rapidez ou vai sair com mais rapidez. Quando a pressão, quando a concentração é igual. Se a concentração é igual, a pressão osmótica vai ser zero. Tranquilo. Considere um quadro de desnutrição prolongada em que o indivíduo apresente baixa concentração de proteínas no sangue. Anota isso aqui. Baixa concentração de proteínas no sangue. A representação mais adequada da relação entre pressão sanguínea e osmótica ao longo do capilar
Que capilar? Que história é essa de capilar? Dê uma olhada aqui no vídeo sobre sistema circulatório. Capilar é justamente o vasinho que faz a conexão entre a artéria e a veia. Então ele vai passar por um gradiente de pressão, porque de um lado você vai ter a pressão da veia, desculpa, de um lado você vai ter a pressão da artéria, do outro lado você vai ter a pressão da veia. Então ele vai passar por esse gradiente de pressão. O que tem a ver com concentração de proteína? A gente acabou de falar que a osmose não tem a ver com concentração de soluto, tá? Não precisa ser o mesmo soluto do lado de dentro e do lado de fora, desde que a diferença de potencial osmótico vai haver diferença de pressão osmótica. No sangue, o soluto mais comum no plasma é uma proteína chamada albumina. E em casos de desnutrição bem grave, você vai ter uma quantidade de albumina reduzida, porque a pessoa, quando está com essa desnutrição bem grave, ela não vai sintetizar várias proteínas, inclusive a albumina, e aí vai começar a perder pressão aqui no vaso sanguíneo, tá? A pressão osmótica do vaso sanguíneo vai diminuir. Vamos desenhar um vaso aqui para a gente entender melhor. Era uma vez o vaso e era uma vez o tecido em volta, a matriz extracelular, ok? Isso aqui é a matriz extracelular, por exemplo, um tecido conjuntivo. Aqui dentro eu vou ter albumina. Vou botar a albumina em verde, bem bonitinha, fazendo a minha pressãozinha osmótica constante ao longo de todo o capilar. Quando a pressão sanguínea é maior do que a pressão osmótica, o plasma sai. Quando a pressão osmótica é maior do que a pressão sanguínea, o plasma entra. Então, se a pressão osmótica for pequena, a pessoa, sei lá, tipo, tá com essa desnutrição, o que vai acontecer? Vai sair muito mais plasma do que vai entrar. Vai reter líquido aqui fora e vai fazer um inchaço na pessoa. A pessoa vai ficar com edemas, que a gente chama, vai ficar bem inchada, um edema generalizado, a gente chama de anasarca. Ela vai ficar com o aspecto todo inchado, porque vai sair por pressão. O plasma, mas ele não entra porque a pressão osmótica, ele até entra, mas ele entra bem pouco, porque a pressão osmótica vai ser bem menor do que o ideal. Como que a gente pode ver isso num gráfico? Pam! Nosso bom e velho gráfico. Eu peguei esse primeiro gráfico aqui, que ele exibe uma condição mais normal, para a gente olhar. Olha só como é que está numa situação ideal. A pressão arterial está aqui entre 30 e 40 torr, porque a unidade que ele está dando aqui é torr. E aqui embaixo a pressão venosa está por volta dos 10. E essa pressão osmótica sempre ali, sempre no mesmo nível. Esse triângulo que você vê é a diferença de pressão entre a pressão arterial e a pressão osmótica. Então, nesse momento é que o líquido está saindo. E aqui é que o líquido está entrando, justamente porque a pressão venosa é menor do que a pressão osmótica. Eu vou ter o meu ΔP aqui negativo. Vai puxar líquido para dentro do vaso. Agora, se eu tenho pouca albumina, se eu tenho pouca proteína, eu vou diminuir a minha pressão osmótica, certo? Então, eu vou fazer isso aqui com a minha pressão osmótica. Pronto, diminuiu. E agora? Agora, olha só que legal. Qual é a diferença entre a minha pressão arterial e a pressão osmótica? Agora inclui tudo isso aqui. Tudo isso aqui agora está no meio da festa. Não estava antes porque a pressão osmótica era maior, mas olha só a diferença de pressão. Agora a diferença de pressão é muito maior entre a arterial e a osmótica. Como a gente vê aqui, a diferença de pressão é muito maior, vai empurrar muito mais líquido para o lado de fora. E, por outro lado, qual é a diferença entre a pressão venosa e a pressão osmótica em cada ponto? Foi bem reduzida. Foi bem reduzida. Qual gráfico encontra uma situação parecida com essa? Justamente o nosso amigo gráfico 4. Eu tenho uma pressão arterial muito maior
do que a pressão osmótica. Não porque a pressão arterial subiu, ela se manteve. Olha, você vê que a função do coração está ali, a função dos vasos está ali, todo mundo mantendo a pressão. O que mudou foi a pressão osmótica. Qual a diferença disso, por exemplo, para essas duas situações? É que aqui a pressão osmótica não mudou, continua entre 20 e 30 torr, mas a pressão arterial caiu. Ora, a pressão arterial não tem nada que cair. A pressão arterial não tem nada que cair. E aqui, caiu tanto a pressão arterial quanto a pressão osmótica, que agora está entre 10 e 20. Está tudo errado. Esse aqui errou duas vezes. Esse aqui errou na hora da pressão arterial. O único gráfico certo, então, é o gráfico 4. Vamos dar uma olhadinha. Qual é a alternativa? Letra D, de desnutrição. Então, é isso aí, galerinha. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, dá um joinha lá no Facebook também. Se inscreve no canal, todo dia tem exercício novo. Se você vai fazer o primeiro exame de qualificação da UERJ agora, daqui 2 semanas, daqui uma semana e pouquinho, boa prova e até a próxima!